Olá, tudo bem? Eu me chamo Ricardo e eu represento a Ductil Door Space. Door Space é uma marca da Ductil que produz sistema para porta de correia embutida. A princípio eu quero apresentar para vocês a nossa estrutura, toda produzida em aço inoxidável, inclusive o trilho. É um trilho robusto que sustenta portas bem pesadas. Você pode sem medo colocar uma porta de 120 kg, que esse trilho é um trilho em aço inoxidável que vai suportar bastante peso. A estrutura pode ser usada tanto para instalação na parede de drywall quanto em parede de alvenaria. A princípio vamos falar da instalação com drywall. Galera, olha, é muito intuitiva a montagem. As peças se encaixam e você vai usar apenas 4 parafusos que vão juntos com o kit para você fazer a montagem da estrutura. Então o esqueleto estando montado, você simplesmente vai incorporar aos montantes de drywall que você está montando na parede. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para você é que nós mandamos o parafuso que você vai usar para fixar a placa de gesso nessa parte aqui. Por que esse parafuso a gente manda para você? Porque esse que você encontra no mercado, ele é mais comprido, então pode ser que quando você for montar a porta, você raspe a porta aqui dentro e na ponta do parafuso você acaba estragando a porta. Então a gente manda para você os parafusos que você vai usar nesse trecho e mandamos também uma broca, porque lembrando, isso aqui é aço inoxidável, é uma chapa mais dura. Nós mandamos uma broca para você iniciar o furo. E lembrando, jamais fure o trilho, porque aqui dentro vão rodar os rodízios. Se você colocar um parafuso aqui nesse trecho, você vai impedir o funcionamento do rodízio. Vamos falar agora da instalação do caixilho Door Space numa parede de tijolo normal. Antes eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, o teu pedreiro, ele vai saber instalar isso aqui. É muito comum as pessoas perguntarem: meu pedreiro não sabe instalar, vocês instalam? Gente, a gente manda isso aqui pro Brasil inteiro. Então todo pedreiro sabe instalar. Se ele sabe usar Prume nível, ele vai instalar. E outra, ele pode mandar para cá um vídeo, fazer uma ligação de vídeo chamada que a gente vai orientar. A outra consideração muito importante é que o piso deve estar acabado. O piso acabado é muito importante por causa da paginação. No final você vai ver que essa dica é super importante. A terceira dica, que é muito importante, nós mandamos os parafusos para você fixar essas placas aqui. Caso você faça a opção de usar parede de alvenaria usando as placas da Ductil, essas são as placas de aço inoxidável, que elas são feitas para isso. Nós mandamos os parafusos, lembrando que utilize os parafusos que a gente manda para você, que são os parafusos mais curtos, para não danificar a porta. E jamais fure essa parte aqui. Essas placas aqui são bacanas porque o pedreiro ele vai jogar massa em cima dessas placas e você vai ter uma parede igual essa aqui. É uma parede muito mais robusta do que uma parede de gesso. E você também não vai ter o problema de trincas. Uma outra dica que eu dou também que você pode utilizar, que é no caso de reforma, o pessoal faz um nicho, corta uma parte da parede, faz tipo um nicho mesmo para encaixar isso aqui, faz a instalação da estrutura com espuma expansiva, porque do outro lado de repente tem uma cerâmica pronta, entendeu? Então não quer quebrar aquilo. Pode ser feito também, mas lembrando sempre que o piso deve estar pronto. E depois faz o fechamento com gesso normal. O objetivo da Door Space é tornar isso aqui um produto popular. Os nossos preços são preços super competitivos. Você não encontra no mercado nada melhor que isso. Aço inoxidável puro. O trilho é um trilho muito robusto. É um trilho que suporta porta bem pesada. Quando eu falo pesada, você pode pendurar aqui uma porta de 120 a 150 quilos, que você não vai ter problema nenhum. O que trabalha aqui dentro são 2 pares de rodízios como esse. Todos produzidos em aço inoxidável. São 2 peças dessa para cada porta. Essas peças são fixadas na parte de cima e essa é a guia que vai na parte inferior da porta. Tudo isso compõe o sistema. Pessoal, essa parte que eu vou dizer sobre os tamanhos. Com relação a medidas, você encontra na nossa loja os caixilhos de 60, 70, 80, 90 e 1 metro. Se você precisar de um vão maior, você pode comprar com um projeto especial que nós atendemos para 2 folhas de 60 ou até 2 folhas de 1 metro, abrindo uma para cada lado. A Ductil Door Space optou em fazer esse produto
para que você utilize as portas comuns de mercado. Então, desde o Rio Grande do Sul até Ceará, Fortaleza, Natal, é normal uma porta ter medida de 60, 70, ou 80, ou 90, ou 1 metro por 2,10. Então, essas são as portas padronizadas que você vai utilizar no nosso sistema. Lembrando sempre, se você precisar de um vão de 60 já acabado, você deve comprar um sistema para porta de 70. Porque quando você faz esses acabamentos, você perde um pouquinho. Aqui foi instalada uma folha de 60. Então você tem um vão um pouquinho menor, no caso aqui 6 a 7 centímetros menor, por conta dos acabamentos. E a porta precisa de ficar escondida uma parte dela aqui e uma parte escondida lá, quando ela está fechada, entendeu? Então, se você precisa do vão de 60, você tem que usar uma folha um pouco maior. E assim, sucessivamente. Galera, vamos falar do funcionamento. Esse aqui não tem manutenção não, tá? São 2 pares de rolamentos, como esse aqui, que estão aqui dentro. Não tem que lubrificar. A garantia disso aqui é de 10 anos. Uma questão que eu peço a você, quando você for instalar e botar os rodízios, que o trilho esteja bem limpinho, para não ficar fazendo ruído, porque às vezes tem poeira de obra e aí acaba fazendo ruído. Tenha o cuidado de montar os rodízios quando o trilho estiver bem limpinho. Uma porta de correr da DoorSpace pode ter o puxador DoorSpace e uma fechadura bico de papagaio. Tudo isso você encontra na loja da DoorSpace para estar comprando. Vou falar de um acessório que é muito comum no mercado quando você procura porta embutida: clique e amortecedor. Olha, nós não abolimos, mas nós fazemos questão de não colocar nas nossas portas nem clique nem amortecedor, porque são 2 itens que vão dar problema. Você abre a porta e fala assim, clique, e a porta fica presa. A porta está presa do mesmo jeito sem o clique, tá vendo? E ela tem uma mola lá atrás, que é uma mola que já vai no caixilho. É uma mola de aço inoxidável que ela já está incorporada no nosso caixilho. Você não vai ter problema com essa porta nunca. Quer abrir a porta? Dá uma empurradinha, a mola manda ela para você. E se você quiser abrir essa porta correndo, nunca vai dar problema, porque não vai ter aquele impacto seco, porque tem uma mola protegendo lá atrás. E o clique é totalmente desnecessário. DoorSpace não usa nem clique, nem amortecedor. Bom, queria falar com vocês agora com relação aos acabamentos das portas DoorSpace. Mas antes queria te convidar para clicar nesse link aqui, que vai te levar para o vídeo que tem alguns detalhes com relação à instalação da folha da porta. Lá você vai encontrar detalhes para a instalação do puxador, da fechadura, dos rodízios, que é importante, e da guia inferior. Com relação aos acabamentos, tenho que dizer para você que os alisares de uma porta embutida são bem diferentes dos alisares de uma porta comum. Tem cliente que nos pergunta onde que eu compro os alisares. Os alisares normalmente você tem que mandar alguém fazer. Só que você já encontra isso na loja da DoorSpace. A medida externa aqui, que é essa medida aqui, é padrão nossa, de 7 centímetros. E a parte interna, a gente manda um pouco maior, porque tem que ser ajustada no local. Porque não pode ficar nem maior nem menor, tem que ficar na medida correta. Então isso só ajustando, entendeu? Porque dependendo da montagem que for utilizada, pode dar 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, 5 milímetros a mais ou a menos, dá uma diferença muito grande na hora do acabamento. Nós usamos compensado naval. O material vai assim para você, cru, madeira crua. Já vai lixado, porém, se você quer um acabamento bem feito, você precisa de passar uma massinha, passar um primer para fazer o acabamento. Essas são as escovinhas que fazem a vedação. Nós temos no site 3 cores. Nós temos cinza, temos branco e temos preta. Isso aí você decide de acordo com a pintura que você vai fazer na tua porta. E aqui, na parte do batente, nós temos essa escova especial, que é uma escova que serve para fazer vedação de som, vedação de ruído. É um material de especialidade da DoorSpace que você pode encontrar lá na loja da DoorSpace. Quando você compra os acabamentos, inclui essas peças e essas peças aqui, para você fazer o fechamento da porta total. Pessoal, na consideração final aqui, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, agradecer a confiança, os clientes que nós temos desde 2012 que apostaram no nosso produto,
que continuam apostando. Sejam bem-vindos a Ductile Door Space. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir é um vídeo da nossa terceira geração. Essa geração de caixilho é um caixilho mais simples, é muito intuitivo a montagem. Muito obrigado por vocês apostarem na Ductile Door Space. É um material todo em aço inoxidável e, como eu falei no vídeo anteriormente, o nosso objetivo é tornar porta de embutir uma coisa mais comum, de fácil acesso, porque nós já vendemos esse produto por um preço muito mais alto. Então hoje nós temos um produto que nós consideramos melhor, com preço bem mais acessível. Muito obrigado por todos confiarem na Ductile Door Space. Um abraço.